Salve, salve, pessoal! Bem-vindos ao webinário de lançamento do mapa infográfico Sombras de Camboriú. Meu nome é Caroline Santos, sou designer de moda e professora e estou acompanhada do arquiteto urbanista Gabriel Galarza. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Nós somos integrantes do OIA, Observatório de Interações no Ambiente, que é um instituto de estudos socioambientais que atua em todo o estado de Santa Catarina, realizando projetos que relacionam questões do meio ambiente, da sociedade, e estamos aqui para falar um pouco sobre o projeto Sombras de Camboriú para vocês. Então, o projeto Sombras de Camboriú é uma iniciativa OIA realizada com recursos federais da Lei Aldir Blanc, de 2020, através da Fundação Cultural de Camboriú, e foi desenvolvido ao longo deste ano de 2021. Para fazer a apresentação do resultado do projeto, mostraremos o blog da pesquisa sombrasdecamboriú.wordpress.com, e nele encontramos todo o conteúdo produzido pela equipe e também o mapa infográfico para visualização e download em alta resolução. Agora eu vou passar a palavra para o Gabriel, apresentar para vocês um pouco da pesquisa. Vocês podem ficar à vontade para enviar perguntas e opiniões no chat, aqui no lado, ou comentários abaixo. Gabriel, a palavra é sua. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bem-vindos. Como a Carol já falou, eu sou arquiteto urbanista, né? E nesse projeto, e também nos outros projetos do OIA, eu assumo a minha área de atuação como arquiteto urbanista, enfrentando a temática da natureza como patrimônio cultural. E nesse projeto a gente fez dessa mesma forma, né? O estudo das árvores e das áreas verdes da região central de Camboriú, reconhecendo elas como um patrimônio cultural da nossa região. A gente, como vocês sabem, né, na sociedade contemporânea, a questão ambiental assumiu um protagonismo evidente nas últimas décadas. A ameaça das mudanças climáticas é um fator que soma aos múltiplos desafios de um mundo cada vez mais urbano. Além da necessidade das cidades se estabelecerem como organismos equilibrados e sustentáveis, as alterações ambientais irão acarretar problemas difíceis até de imaginar, como os que estamos enfrentando atualmente com a pandemia de Covid-19. A ação sobre a questão climática e ambiental em geral encontra sua origem e principal relevância nas cidades, espaços que irão determinar o futuro do planeta. Mundialmente, as cidades estão experimentando rápidas mudanças, resultado de um permanente processo de urbanização. O crescimento das cidades é um processo dinâmico e muito diverso, porém, em todos os casos, tem em comum uma crescente demanda de espaço para os múltiplos usos urbanos. Acomodar moradias, indústrias, serviços públicos, áreas de recreação, tratamento de água e esgoto, produção de energia, construção das malhas de transporte, entre outros. Tal demanda acaba colocando sob crescente pressão e risco paisagens culturais e naturais de valores inestimáveis para suas sociedades, que é o caso também das nossas áreas verdes e árvores de Camboriú. Partindo, então, dessa constatação, o projeto Sombras de Camboriú realizou um levantamento das árvores na região central da cidade de Camboriú, em especial aquelas que têm participação significativa na formação da paisagem urbana e da memória coletiva, de maneira a voltar os olhares da população para este importante patrimônio natural e cultural da nossa região. Ao longo dos primeiros meses deste ano, de 2021, nós percorremos todo o território central da cidade, onde identificamos diversas árvores e áreas verdes que se destacam na paisagem urbana. Estes elementos paisagísticos encontrados, selecionamos 6 de maior relevância, que somados formam uma síntese da exuberante paisagem florística da região.
O reconhecimento dessas árvores como bem público auxilia na compreensão crítica e sensível dos cidadãos para a questão ambiental. Permite o entendimento de como são determinantes da saúde do ambiente e formadores das construções culturais da comunidade, além de estimular o sentimento de pertencimento que nos une a elas. Neste processo, construímos um retrato de como estamos lidando com as árvores na cidade, especialmente nos trechos mais urbanizados, que é o caso do centro da cidade, onde os ambientes naturais sofrem normalmente maiores impactos. Assim, buscamos promover a reflexão sobre como queremos e iremos nos relacionar com elas daqui para frente. Bom, agora vamos apresentar então os resultados do projeto, mostrando o blog da pesquisa e o mapa infográfico. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Está conseguindo ver, Carol? Está aparecendo aqui. Tá, então esse é o blog do projeto, né? Sombras de Camboriú. Na parte superior do blog ali você tem então a barra, né, com o item de início, né? O OIA, que é então um link para o nosso site, né, do OIA, e nosso link de contatos, né? Ali você pode então mandar sugestões, opiniões, perguntas, né? Isso é uma forma da gente criar uma ponte de interação com a população, né? Rodando então para baixo o blog, na barra da direita você tem a relação das postagens do projeto, tá? De baixo para cima ali tá da primeira para a última, né? Então a primeira postagem apresenta o projeto Sombras de Camboriú. Depois apresentamos então a equipe e a premiação que nós recebemos para fazer o projeto. Depois a forma de, já introduzindo como foi a metodologia de pesquisa, que inicia então com uma pesquisa teórica, né? Partimos depois para uma pesquisa de campo, elaboramos então um fichamento individual de cada um desses elementos que nós encontramos, que são esses listados a seguir, né? A Praça Adolfo Konder, a Praça das Figueiras, o Colégio Professor José Arantes, Palacete Antônio Maria, a Secretaria de Agricultura de Camboriú, Praça dos Expedicionários. Por fim, chegamos então no mapa infográfico e hoje nesse webinário, né? Eu vou mostrar rapidamente então aqui as postagens para vocês verem. Então, nas Sombras de Camboriú, você tem então um texto que introduz toda a reflexão sobre o entendimento das árvores como patrimônio da cidade, né? Tem uma imagem aqui da Praça das Figueiras, tá? Depois introduzimos a apresentação da equipe, né? Uma rápida apresentação da nossa equipe. Mostramos a etapa de pesquisa teórica, né? Como se deu essa pesquisa, buscando fontes históricas também, né? Buscando os órgãos públicos de gestão do espaço público da cidade, tanto o órgão de planejamento urbano quanto a Fundação de Meio Ambiente, né? E o arquivo histórico e a biblioteca municipal, né? Que também foram fontes de material de memória sobre as árvores e as áreas verdes da cidade. Então, aqui você pode ver um antes e depois da Praça Adolfo Konder, né? Dois momentos históricos em que tem a presença das árvores, né? Inclusive na imagem histórica ali, promovendo um sombreamento do espaço, né? E que garantindo, então, um estar das pessoas embaixo, né? Mais agradável, né? E hoje uma imagem atual da praça, né? Com menos arborização, mas ainda a presença de alguns elementos ainda de destaque, que é o caso dessa árvore grande no primeiro plano, né? Que ainda marca bastante a paisagem. Opa, perdão. Vou mostrar a pesquisa de campo. Depois, então, da pesquisa teórica, nós partimos para a pesquisa de campo, né? Na pesquisa de campo, nós identificamos uma série de elementos né? na região central da cidade, né? Praças,
bosques, o próprio parque linear, árvores também individuais, né, tanto no espaço público como no espaço dos lotes privados, né, e destes, né, a gente selecionou 6, que nós fomos mais criteriosos na análise, né, fizemos um fichamento individual deles, né, e apresentamos com fotografias, fizemos diversas imagens, imagem aérea também de drone, né, então foram preenchidos esse fichamento, né, de cada um desses elementos. Aqui uma dessas fichas, né, do elemento 6, né, que é a Praça dos Expedicionários. Então, você tem na ficha, né, as imagens que apresentam o entorno da praça e os elementos também que compõem ela, né, tanto elementos naturais como elementos de cultura também, né, como as suas arquiteturas, o seu desenho urbano, né, algumas expressões, manifestações que acontecem na praça, né. Na lateral esquerda, né, você tem então ali um descritivo desse elemento, né, o nome dele, a localização, o nome popular das espécies que nós encontramos, né, o porte, né, desses elementos vegetais e um descritivo, né, algumas observações desses elementos. Nesse caso, né, é um conjunto de elementos, né, nessa praça, né, uma série de árvores compõe esse elemento paisagístico, né, e em destaque nós colocamos 2 grandes figueiras, né, que aparecem no centro da praça, né, e que promove um sombreamento bem generoso no ambiente, promovendo assim um bem-estar, né, do pedestre, né, e de quem circula por ali. E por fim, então, assim, para vocês conhecerem rapidamente cada um dos elementos, né, a Praça Adolfo Konder, né, aqui umas imagens dela. Imagem histórica também, né? Vocês podem ver ali um conjunto de árvores, ainda mais jovens e menores, né? Essa é a praça mais antiga da cidade, então tem muita memória sobre ela, né? Tem bastante registro, é um dos pontos mais registrados da cidade, né? Então tem bastante, conseguimos resgatar bastante imagem histórica. A Praça das Figueiras, que talvez seja aquela que ambientalmente tem maior destaque, né? Em função desse conjunto arbóreo que nós encontramos, né? Que são as próprias figueiras que dão nome à praça, né? Nome popular à praça, né? O nome oficial da praça é Praça Flávio Vieira. É uma praça que tem esse conjunto arbóreo já tombado pelo município, tá? Essas árvores, então, elas estão protegidas por lei, elas têm que ter toda uma licença para fazer qualquer intervenção sobre elas, na poda, tem que passar por controle, liberado, né? Tem que haver todo é bem criteriosa a gestão desses elementos, né? E, obviamente, elas fazem parte de todo esse imaginário e reforçam toda uma identidade cultural da região, né? Quem frequenta e quem mora na cidade conhece muito bem a Praça das Figueiras, né? É um ponto de destaque na paisagem urbana, né? Tanto por estar na região central, mas também pela presença desses elementos vegetais, né? Essas árvores de grande porte, e que promovem, como essa imagem do meio aqui, vocês podem ver, né? Um grande conforto ambiental, né? A área da praça fica totalmente sombreada, então promove bastante conforto para quem frequenta, né, o ambiente. E aqui uma imagem antiga da praça, né? com as árvores ainda recém-plantadas, como mudas ainda, né? Esse aqui é meados do século XX, então, assim, é mais ou menos a idade que tem essas árvores aí, né? Cerca de 70 anos, né? É o que a gente tem de resgate de memória. Não tem muitas imagens antigas dessa praça, tá? Então, essa é uma das poucas que nós encontramos. Faz parte do acervo do arquivo histórico. Aqui é o conjunto arbóreo do Colégio Professor Arantes, né?
É o colégio mais antigo da cidade e também o maior, né? Colégio público, né? Também formado por um conjunto de árvores, tanto no seu entorno, né, na calçada, quanto no próprio pátio da escola. Algumas se destacam, como é o caso dessa aqui, que é um pau-brasil, que, segundo relatos, ela é já dos primeiros anos da escola, tá? Que tem até uma imagem que nós encontramos aqui, ó, também de meados do século XX. A escola é da década de 30, a instituição é da década de 20, mas a escola, essa edificação é da década de 30, tá? Então, aqui no texto, aqui vocês encontram todos esses dados, tá? Outra árvore que se destaca é esse ipê roxo, né? Na lateral também da escola. Então, são esses dois elementos são os de principais destaque. Um ipê roxo e um pau-brasil. São árvores que mais ou menos também têm a idade da edificação, né? Então, cerca aí de quase centenárias, né? 90 a 100 anos quase, essas árvores. E são árvores também, esse conjunto também é tombado pela legislação municipal, tá? É uma lei de 1991, tombou já esse conjunto arbóreo. Então, também, da mesma forma que das praças da Figueira, essas árvores têm para sofrer qualquer manutenção, poda, gestão delas, tem que passar por licença, né? É bem criteriosa esse cuidado que tem que ter com elas, né? E da mesma forma elas compõem, né, essa paisagem urbana e também já servem como elementos de memória, né, da vida na cidade. Aqui, então, você tem o Palacete Antônio Maria, né, que é uma edificação também centenária, né, que fica no centro da cidade. Ela, no jardim do Palacete, né, dessa edificação, tem um conjunto arbóreo também bastante amplo, né, que é um conjunto de árvores de diversas espécies, que vocês podem ver nessas imagens, assim, que contornam todo o lote, e que formam, assim, um grande conjunto, né, bastante de destaque na paisagem urbana também, né. Tem árvores de menor porte, árvore de grande porte, tem até uma araucária aqui, né, uma árvore de grande porte. E essa edificação, da mesma forma que as árvores, né, essa arquitetura e as árvores, formam um elemento também que fazem parte da memória da cidade, né, compõem o roteiro turístico da cidade, fazem parte do roteiro turístico histórico da cidade, né. Então, trazem muita informação do que é a identidade cultural da cidade, né, contam fatos, né, resgatam fatos de memória do antigo proprietário da edificação, que é o senhor Antônio Maria, que foi um industrial, comerciante, fazendeiro, foi prefeito da cidade, né? Então, esse palacete foi frequentado por grandes personalidades da região toda e de todo o estado, né? Então, essa relação entre natureza e arquitetura e espaço urbano, né, fica bastante representado por esse conjunto do Palacete. Aí você tem a Secretaria de Agricultura de Camboriú, né, que, na verdade, é um conjunto de instituições públicas voltadas à gestão da agricultura, né, e do meio ambiente da cidade, né, que é, além da Secretaria de Agricultura, você tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Camboriú e a Unidade Municipal da IPAGRE, né. Mas aqui, então, nesse lote da Secretaria, você tem um conjunto de árvores também de destaque, são árvores de grande porte, que se destacam, assim, para quem circula na região, e que também, por estarem já na porção, na fronteira do lote, né, quase na calçada, também promove um sombreamento do passeio, né,
Então, o pedestre que circula por ali, o ciclista, tem uma ilha de conforto, né, dentro da malha urbana. Um ponto de destaque desse conjunto é que a secretaria tem dentro do terreno uma estufa de produção de mudas, né, de espécies nativas. Então, quem tiver interesse em adquirir árvores, né, espécies vegetais já adaptadas para o clima local, para a região da nossa região, né, e para o terreno da nossa região, para as características de solo da nossa região, podem chegar até o local e solicitar essas mudas, né? Tem um controle de quantidade, né? E tem também as épocas certas dessa distribuição, mas é um local que tem essa distribuição de mudas. Quem tiver interesse pode procurar. E por fim, então, nosso sexto elemento é a Praça dos Expedicionários, tá? Aqui tem duas imagens dela, né? É uma praça no formato alongado, né? Que acompanha assim o desenho das vias, né? De duas vias paralelas. Você tem nela algumas arquiteturas de destaque, tá? São duas edificações que também fazem parte do roteiro cultural da cidade, né? E turístico. E esse conjunto de árvores que formam uma massa verde que também promove uma condição de bem-estar, né? Sombreamento para quem circula na região. Vocês podem ver nessa imagem de baixo. E deste conjunto nós destacamos duas grandes figueiras, que são essas que aparecem na imagem de baixo, e que marcam bem, né, a paisagem. São duas figueiras de folha miúda, e que tem a copa que quase que preenche toda a área da praça. Nesse conjunto, você tem a presença desse memorial dos expedicionários, né, desses moradores, antigos moradores da cidade que participaram da expedição da Segunda Grande Guerra, né, na Itália, na campanha da Itália, né, isso em meados do século XX, né, e que eram moradores da região, então tem esse memorial dos expedicionários, por isso que é o que dá o nome para a praça, né. E por fim, então, concluindo, né, a gente tem aqui o mapa infográfico, tá? Então esse é o resultado final, né, a síntese desse projeto, né, e que aqui através do nosso blog vocês podem baixar ele em alta resolução, que até que se alguém tiver interesse pode imprimir, né? Que é esse mapinha aqui, né? Nesse mapa a gente tem, vou abrir ele aqui maior para vocês verem. Então vocês têm no centro do mapa, né? Exatamente a localização dos elementos, né? Na região central de Camboriú. Na porção superior ali você tem a presença do rio Camboriú, né? A área central aqui, né? Círculo. E os 6 elementos, né? Que são inventariados pelo nosso projeto, que é a Praça das Figueiras, a Praça Adolfo Conder, o Colégio, Palacete Antônio Maria, Praça do Expedicionário e a Secretaria de Agricultura, né? Você tem todos eles aqui, então imagens deles também individualizadas, um texto introdutório que dá um panorama desses elementos, né? Fala das espécies vegetais que compõem, né? E dá fazem também uma reflexão sobre essa relação entre meio ambiente e cultura, né? Apresentando essa ideia de que esses elementos, né, naturais também compõem o patrimônio cultural, né? E formam um pouco dessa identidade cultural da nossa região, né? E que tanto condicionam a vida, né? Hoje, como também já condicionou no passado, né? Então, esse é o material, né? E vocês podem, se tiverem interesse, vocês podem dar zoom, né, na imagem, ela tem alta resolução, então
Podem ver as imagens com bastante aproximação, né? Ó, você tem aqui um textinho no mapa, né? É isso, então. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu queria só reforçar, né, que esse projeto, ele não tem a pretensão de esgotar as leituras sobre o assunto, né? A gente tem que lembrar que todo estudo de paisagem, ele deve considerar as dinâmicas de transformação ao longo do tempo e as suas múltiplas interpretações, né? Podendo sugerir que a cada novo olhar se revela uma nova paisagem. Se a gente voltar hoje lá, essa mesma equipe voltar lá hoje para fazer essa interpretação da paisagem, talvez a gente já encontre uma nova paisagem, né? Um novo olhar, né? Então é importante considerar que cada um tem uma interpretação e cada momento também promove uma interpretação, né? A ideia do projeto é ajudar na construção de uma narrativa que traduza essa paisagem, né? Mas é somente uma das possíveis narrativas, né? Cada um pode construir a sua, né? De certa forma, essa narrativa ajuda a revelar a identidade do território, né? Na sua essência. A gente reforça também que a ideia de que é preciso conhecer os nossos patrimônios naturais e culturais para que a gente possa valorizá-los e preservá-los. E que essa iniciativa, então, quer promover o reconhecimento de parte das riquezas da nossa região e estimular uma relação mais equilibrada e sustentável da sociedade com o seu entorno. A gente convida a todos a fortalecerem a reflexão sobre como estamos lidando com nossos patrimônios naturais e culturais e ajudarem no adiamento do fim do mundo, como nos orienta o pensador indígena Ailton Krenak. Cito também outro pensador importante, que sempre vale a pena resgatar, especialmente neste ano que comemoramos o seu centenário, que é o educador e filósofo Paulo Freire, quando ele apresenta o papel da cidade como educadora. E ele complementa dizendo que a cidade é também educanda, pois muito de sua tarefa educativa implica da nossa posição política e de maneira como exercemos o poder na cidade. Deixo, então, essa reflexão sobre a importância de assumirmos um papel empoderado perante nossa realidade, exercendo uma cidadania ativa e consciente de que somos nós que realmente podemos fazer a cidade que queremos viver. Bom, é isso. Agradeço a presença de todos. Ficamos à disposição para trocas de informações, né? E até breve. É isso aí, Carol. Fique à vontade. Então é isso, pessoal. Encerramos, assim, a apresentação do mapa infográfico Sombras de Camboriú. E relembro que o público pode participar enviando perguntas e opiniões no chat, nos comentários. Este webinário de lançamento ele vai ficar disponível permanentemente aqui no canal do YouTube do OIA. Pedimos que ajudem a amplificar esse conteúdo em suas redes, que é de interesse público. Obrigada e até mais.